Então, hoje para a aula, a gente tinha a pesquisa de introdução da unidade 20, Fundamentos da Eletricidade 2, de grandezas escalares. Mas também eu pedi para vocês conceituar o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. Então, alguém gostaria de me dizer a diferença entre elas, a principal diferença? Eu posso dizer, professor, deixa eu pegar o meu mapa, então. A grandeza vetorial, tipo, ela tem direção. Isso. E é por números concretos em direção. Isso mesmo, ótimo. Então, uma grandeza escalar, que é a que a gente vai ver agora, elas só têm o valor delas. Não importa se elas são negativas ou positivas, né? Não importa a direção que elas têm para dizer o sinal delas. Já uma grandeza vetorial, que foi essa que a gente viu na unidade 19 de Fundamentos da Eletricidade 1, importava a direção dela para a gente saber se ela era positiva, se ela era negativa, certo? E ela tinha um módulo que era o valor dela. Então, as grandezas dentro de eletricidade, as grandezas vetoriais a gente viu na unidade 19 e agora nós vamos ver na unidade 20 as grandezas escalares, que vão ser dentro de eletrostática, né? A energia potencial elétrica, o trabalho da força elétrica e o potencial elétrico. Então, esse mapa eu peguei lá do livro de atividades de vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar essas três grandezas. Vou iniciar com vocês hoje, mas nós não vamos avançar muito, nós vamos ver por partes, tá? Então, sempre que a gente fala de força, geralmente, sempre que a gente fala de força, tem uma energia envolvida. Então, quando a gente falou de força elétrica lá na unidade passada, a gente consegue relacionar com energia. Então, lá na apostila de vocês, a gente tem essa imagem aqui. Deixa eu ver que página tá. Bem lá no início da unidade 20, tá, pessoal? Na página 38, onde a gente sempre trabalhou, na unidade passada, com duas cargas diferentes, de uma carga maior e uma carga menor, que a gente chamava de Qzão e Qzinho. E a tendência delas era de se afastar caso elas tivessem a mesma carga, né? O mesmo sinal de carga. E elas se aproximariam se tivessem cargas de sinais opostos. Então, a tendência de movimento das duas cargas elétricas evidencia que o sistema apresenta energia potencial elétrica. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma força, a gente tem energia. Quando a gente trabalhou lá nos outros conteúdos do ensino médio, a gente trabalhou com energia potencial gravitacional. Essa energia era causada devido à força gravitacional e a uma altura. Uma diferença de altura causava essa energia. Energia cinética, devido à velocidade. Essas energias vocês já aprenderam, certo? Dentro de energia mecânica, sempre tinha uma força mecânica, ou de atrito, ou de tração, ou uma força elástica. E também tínhamos a energia potencial elástica dentro de mecânica, certo? Então, agora nós estamos trabalhando com elétrica, então a nossa energia se chama energia potencial elétrica. Então, lá do conteúdo passado, da unidade passada, nós vimos essa fórmula aqui para força elétrica. K, que é uma constante, vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. E aqui eu botei a mesma fórmula, só que 1 sobre D separado.
porque tem D ao quadrado, D vezes D dá D ao quadrado. Eu tirei um D para fora daqui. Por quê? Porque esta daqui, com um D só aqui embaixo, é a nossa fórmula de energia potencial elétrica. Por quê? Porque quando a gente fala em força, a nossa força, quando a gente fala em energia, aliás, nada mais é do que força vezes distância. Então, sempre que a gente fala em energia, independente de qual, dentro da física, é sempre igual força vezes deslocamento ou distância, tá? Vou chamar de distância. Então, energia potencial elétrica vai ser a mesma coisa que força elétrica vezes distância. Se a gente passa essa distância para o outro lado, vai ficar energia sobre distância é igual a força. Então, a gente tem aqui, ó, a fórmula de energia, tá? Sempre que a gente trabalha uma energia relacionada à força, ó, se a gente passa esse D para lá, energia é igual a força vezes distância. E tá exatamente aqui o que eu tô falando, tá? Isso tem lá na apostila de vocês. Mas isso é para qualquer tipo de energia. Porque nos exercícios vocês vão se deparar com relações com energia cinética, outros tipos de energia, e a gente também vai trabalhar a parte de trabalho de uma força elétrica. Então, eu quero passar para vocês as fórmulas das nossas outras energias. Essa é da potencial elétrica, e revisando, nós temos, então, outras fórmulas também. Nós podemos ter a energia potencial elástica, certo? Energia, deixa eu ver qual que que vocês vão precisar, certinho, para não passar nada. Energia potencial elástica, que a gente chama de EP. Nós vamos ter energia cinética, que é devida ao movimento. E nós ainda podemos ter energia potencial gravitacional. Tá? EPG. Aqui eu vou pôr EL, tá? De elástica, ELA. Senão é capaz de confundir. Tá? Então, todas vão ter uma massa envolvida, que é a massa do corpo. A potencial elástica, então, é vezes a força elástica. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Energia é sempre força vezes a distância. Então, aqui nós vamos ter a força elástica, que é massa, vezes K, vezes a constante, vezes X, é o deslocamento. Energia cinética é devida ao movimento, então vai ficar com a fórmula de velocidade. mgh, tá? E todas vezes uma distância. Só da elástica que eu tenho que ver aqui. Que vocês vão... Eu acho que vocês não vão usar, mas eu quero passar bem certinho para vocês. X ao quadrado sobre 2. Ah, cancela a massa. Aqui botei errado. Peraí.
força ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, falamos de energia, agora nós vamos relacionar energia com o trabalho da força elétrica. Então, aqui, o trabalho realizado pela força elétrica depende unicamente da diferença de energia potencial entre os pontos A e B. Então, antes, quando a gente tinha esse E maiúsculo, era de campo magnético. Agora é EPE, de energia potencial elétrica. Então, essa letra aqui, que é uma letra grega que a gente chama de tau, é o trabalho da força elétrica, tá? Então, ele sempre vai ser relacionado com a diferença de potencial elétrico, de energia potencial elétrica. O que é esse delta? Representa a diferença. Então, é a diferença de um menos o de outro. Então, a diferença do ponto A menos a do ponto B. Então, como que a gente vai determinar a energia potencial elétrica de A? Através da fórmula de energia potencial elétrica. E a fórmula de energia potencial elétrica de B através da fórmula também, tá? Então, aqui, o sinal do trabalho da força elétrica está relacionado com a classificação do fenômeno em motor ou resistente. Então, lá quando a gente tinha grandeza vetorial, nós falávamos sobre o sentido dela. O negativo era sentido. Agora, o sinal está, como é uma grandeza escalar, está relacionado com a classificação do fenômeno em motor ou resistente e também do movimento em respectivamente espontâneo ou forçado. Se o trabalho for maior que zero, o trabalho é motor, o movimento da carga é espontâneo. E se o trabalho for negativo, for menor que zero, né, no caso negativo, o trabalho é resistente, o movimento da carga Q é forçado. Assim, conclui-se que cargas positivas tendem a se movimentar espontaneamente para regiões de menor energia potencial. Lembram que as cargas positivas eram atraídas pela negativa? Acontece a mesma coisa aqui. E cargas negativas tendem a se movimentar espontaneamente para regiões de maior potencial, percorrendo uma trajetória contra as linhas de campo. Então, isso aqui é a explicação, é o que mudou de grandeza vetorial para escalar, tá? Então, nós temos essas novas fórmulas. De força elétrica, nós já tínhamos visto. De energia potencial elétrica, a relação de força com energia. E nós temos o trabalho de uma força elétrica, que é dado através da diferença de energia potencial, ok? Então, isso aqui eu tirei da apostila de vocês, tá? A classificação do trabalho quanto à relação do sinal de negativo ou positivo. Então, vocês já têm lá na página 39. Eu peguei um exemplo da apostila de vocês para resolvermos juntos, porque eu vou parar por aqui. Potencial elétrico eu vou deixar para a aula que vem, que vai ter mais fórmula. E hoje nós vamos ficar só com energia elétrica e trabalho. Então, lá na número 5 diz assim: o desenho a seguir mostra uma carga Q de 40 microcoulomb pontiforme. Pontiforme é que é de ponto, tá? E fixa e uma carga de prova, Qzinho, 5 mi coulomb pontiforme imóvel. Então, nós vamos ter uma carga
fixa e uma carga móvel Qzinho, que ela vai se deslocar. As duas cargas se encontram no vácuo. Então, a constante é a do vácuo e quer que a gente calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga Q é transportada do ponto A para o ponto B. Então, a gente vai deslocar essa carga Qzinho de A para B, ok? Então, nós temos Qzão, Qzinho, nós temos que vai ser deslocado de A para B e nós queremos o trabalho. Então, para calcular o trabalho, nós vamos precisar calcular duas energias potenciais elétricas, uma em A e uma em B. Como que eu faço isso? Então, aqui na apostila já está meio que direto, então eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Equação. Nós temos que o trabalho de uma força, deixa eu, aqui, ó, trabalho da força elétrica de A e B, tá? Força elétrica de AB vai ser igual a menos a diferença de energia potencial elétrica. Essa é a nossa fórmula para trabalho, certo? Então, quem que vai ser nessa diferença? Vai ser a diferença do ponto A para o ponto B. Então, nós vamos ter menos a energia potencial elétrica de B, que é a final, de B, deixa eu pôr assim, uma casinha, de B, menos a energia potencial de A. Então, nós vamos precisar calcular cada uma dessas ou colocar já aqui junto na fórmula, tá? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de energia potencial elétrica? K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância. Vou copiar aqui para baixo. Então, nós vamos ter inserir equação. Energia potencial vai ser igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância. Uma hora a distância de A, outra hora a distância de B, certo? Então, nós vamos jogar essa fórmula para B e essa fórmula para A. Então, vamos lá. Ou calcula separadamente, tá? Então, aqui nós vamos ter de B e aqui nós vamos ter de A. Certo? Agora, nós queremos calcular o trabalho. Nós vamos tirar tudo que tem em comum para fora do parênteses, então, ok? Vamos juntar tudo. Tirar mínimo e juntar tudo. Nem ia ter como resolver separado não, pessoal. Então, aqui, nós só temos o valor da constante, certo?
Então, aqui vai ficar K, tirar o que tem de igual, vezes Qzão, vezes Qzinho, ok? Isso é o que a gente tem de igual, e é os dados que a gente tem. As distâncias também tem, dava para calcular separado, mas eu vou seguir o da apostila, tá? Então, aqui vai ficar 1 e 1. Isso aqui só para abreviar a nossa conta. Agora, vamos substituir os dados. Mas nada impedia de botar cada um no seu lugar, tá, pessoal? O K é 9 vezes 10 na 9. O Qzão, 40 mi. Quem lembra quanto vale mi? 10 na menos 6, pessoal. Vezes o Qzinho, que é 5 vezes 10 na menos 6. Vezes 1 sobre a distância de B. Qual vai ser a distância de B? 30 centímetros, passamos para metros, é só dividir por 100, 0,3. E a distância de A é 20, fica 0,2. Então, aqui, resolvendo. 9 vezes 40 vezes 5, quanto que vai dar, pessoal? Quem me ajuda aí? Vou fazer na calculadora para ir mais rapidinho. Então, 9 vezes 40 vezes 5, 1.800. Multipliquei os números, ok? Então, cancela esses números aqui. O que eu faço na multiplicação com esses expoentes? Eu somo. Então, fica 9 menos 6 menos 6. Então, cancela tudo, fui para um só. 1 dividido por ponto 3 menos 1 dividido por ponto 2. Aqui nós teríamos que passar para potência também, né? Porque como está trabalhando potência, então vou pôr aqui 3 vezes. Vou pôr aqui em cima, tá? 3 vezes. Eu vou pôr tudo em potência para a gente trabalhar da forma sem calculadora. Porque lá no bendito do vestibular não tem a calculadora. Então, em vez de dividir por 100, a gente pode multiplicar por 10 na menos 2. Então, aqui fica 30. Aqui fica o 20. E eu posso passar os 10 para cima, que fica 10 ao quadrado e 10 ao quadrado. Passou para cima, só inverte o sinal. Para eu fazer essa subtração aqui, o que eu tenho que fazer? Mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. 9 menos 6 fica menos 3, certo? E aqui eu vou deixar assim ainda porque não terminou nossa conta. Agora aqui nós temos que tirar mínimo múltiplo comum. Entre 30 e 20 vai ser 60. 60 dividido por 3 dá 2. Então, botamos um 2 aqui em cima.
60 dividido por 20 dá 3, botamos um 3 aqui em cima. Então, pessoal, o que vai ter de mais complicado? A matemática, ok? Então, 2 menos o 3 vai ficar menos 1. Certo? Então, juntando isso aqui. Menos com menos vai dar mais. Então, posso já cancelar esse parênteses aqui. Vou cortar esse 0 com um 0 daqui. 180 dividido por 6 vai dar quanto? 18 dividido por 6 dá 3, sobra o 0. Então, aqui, o 1 não precisa aparecer, vezes 10 na 2. Aqui a gente, então, soma 2. Juntei tudo. Fiz as multiplicações e as devidas divisões. Então, quanto que vai ficar aqui? O trabalho de uma força, o mais não precisa aparecer. Menos 3 mais 2 fica menos 1. Menos 1 com 1 daqui vai ficar mais 1 e cancelo esse 0. Vai ficar 3. Então, o nosso trabalho é igual a 3. Quando a gente fala em trabalho, é 3 o quê, pessoal? Alguém lembra a unidade de medida de trabalho? Ou quando pesquisaram, viram isso? É joule? Aquele joguinho, né? Isso, joule, ótimo. Então, força em newtons e trabalho vai ser sempre em joules, ok? Então, aqui a gente termina. Ah, e energia? Não falei da unidade de medida de energia. Se trabalha em joules e a fórmula dele é a diferença entre duas energias, qual que vai ser a unidade de medida de energia? Joules também, pessoal. Então, aqui, a unidade de medida também é joules. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Aqui está a resolução que eu copiei da apostila para vocês, mas tem que dar a mesma coisa e deu, né? E daí, agora eu vou passar a atividade para vocês.